todos nós possamos ter uma excelente semana. O tema da nossa aula de hoje é o egoísmo e o altruísmo. Lembrando sempre que todos nós que estamos aqui no planeta Terra somos espíritos ainda imperfeitos. Todos nós, quando nascemos, somos simples e ignorantes. E automaticamente vamos aumentando as nossas virtudes e também tentando burilar as nossas dificuldades ou os nossos defeitos. Entre as nossas dificuldades, uma delas é o egoísmo, porque o egoísmo é a fonte de todos os vícios. A pessoa egoísta é aquela pessoa que só pensa em si, é aquela pessoa em que o centro das suas colocações são sempre ela mesma. Nunca consegue ter e perceber o serviço do próximo, o quanto é importante ela também poder se dividir com os outros. Vive, enfim, um aprisionamento de um amor extremamente excessivo por si mesma, um apego a tudo aquilo que é dela, a tudo aquilo que ela sente que lhe pertence. É sempre um olhar para si mesmo em primeiro lugar. O egoísta é aquele que ainda dentro das suas dificuldades, amor para ele é só com recebimento. Ele está sempre querendo ter vantagens, ele está sempre olhando o próximo, não com aquele olhar amoroso de poder ajudar, mas sim sempre com aquele olhar egóico, egoísta, pois ele tem uma visão limitada da realidade, ele tem uma visão parcial da realidade, ele tem uma visão condicional da realidade. Podemos dizer que o egoísta, ele passa por determinados sentimentos, entre eles o medo e a insegurança, porque ele deseja ter cada vez mais. E quanto mais ele deseja ter, essa falta de limite dá a ele uma insegurança muito grande, porque quanto mais ele tem, mais ele quer. E quanto mais ele quer e mais ele tem, mais inseguro ele fica de como isso vai ficar com ele na sua vida, na sua existência. Porém, todos nós devemos nos lembrar que somos filhos de Deus e, portanto, somos todos irmãos. E Jesus disse um dia: amai ao próximo como a si mesmo. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você. Podemos ter atitudes diferentes no trânsito. Por que sermos egoístas e não deixar passar aquele idoso que precisa, aquele jovem cadeirante? Por que temos que ser nós os primeiros a passar? No trânsito, podemos treinar também o oposto do egoísmo, o altruísmo. No nosso trabalho, na escola, quando conseguimos dividir, quando conseguimos ajudar o outro, na nossa família, quando conseguimos sentar com os nossos filhos, conversarmos com os nossos entes mais próximos, termos uma atitude de aconchego para com todos eles, pois somente assim estamos cada vez mais lutando para transformar esta forma egóica, esse egoísmo que trazemos dentro de nós, em altruísmo. Com os nossos vizinhos, quantas vezes passamos meses, anos sem ver os nossos vizinhos, sem ter para com eles um olhar de compaixão e de amor, porque só pensamos na nossa casa, nos nossos filhos, em nós mesmos.
E cada vez mais vamos priorizando as nossas coisas e deixando para trás as criaturas necessitadas. Sabemos que existem aqueles que são necessitados de valores materiais. É toda aquela pessoa que bate à nossa porta pedindo um pão, pedindo uma roupa, um sapato. E muitas vezes nós nos negamos a dar porque achamos que aquele sapato um dia ainda vamos usar. Aquela roupa um dia ainda vai nos servir. E também a todos aqueles necessitados de serem ouvidos, porque uma das maiores necessidades que existe hoje é você saber ouvir, é você silenciar para poder ouvir o próximo, para poder ouvir aquele irmão que está em desespero, aquele irmão que está te pedindo uma ajuda. Quando dizemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito, nunca devemos nos esquecer daquelas criaturas, irmãos nossos, extremamente necessitados de bens materiais e necessitados de bens espirituais. Quando nos referimos aos bens materiais, estamos querendo dizer que são aqueles irmãozinhos nossos que nos solicitam a ajuda de um sapato, de uma meia, de uma calça comprida, de uma blusa, de uma jaqueta, enfim, de algo para ele vestir. E quantas vezes temos em nossa casa sobrando, mas não conseguimos nos libertar daquelas peças, achando que um dia ainda iremos usá-la, achando que elas eram pertencentes a alguém que nós já amamos muito e que se foi. Então, não conseguimos abrir mão do nosso egoísmo. E quantas vezes não conseguimos dar um pouco do nosso tempo para aqueles irmãozinhos nossos que são carentes de atenção, aqueles que precisam ser ouvidos na sua dor, aqueles que nós precisamos acolher com carinho, com paz, mas acima de tudo, olhando para ele como um irmão nosso, porque se hoje ele nos pede que nós tenhamos paciência para com ele, que nós possamos ouvi-lo, muitas vezes silenciando, porque nem sempre temos os resultados para poder dizer quando ele nos procura. Porém, não podemos nos esquecer que todas as pessoas que são egoístas, elas são incompatíveis com a lei de justiça, de amor e de caridade. Em compensação, que bom que temos o altruísmo. Enquanto no egoísmo nós pensamos só em nós, o altruísta é aquela criatura que tudo aquilo que ele faz para o próximo, ele faz como uma realização de uma vida aonde ele procura se dedicar com amor, com carinho, com paz, porque isso lhe dá uma satisfação pessoal, a satisfação de ajudar. Essa ajuda, esse altruísmo nele é espontâneo. Ele vê no outro uma motivação maior para prosseguir naquilo que ele entende que é bom, que é a caridade, que é ajudar o outro. Ele procura ser um instrumento de exercício do amor. E nós temos vários exemplos. Nós temos Madre Teresa de Calcutá, nós temos Chico Xavier e tantos outros que naturalmente usavam o altruísmo
para com todos aqueles que lhe cercavam. O altruísmo, ele é uma liberdade que todos aqueles que o possuem têm interiormente dentro de si. É um desapego, é uma consciência plena. São as criaturas que podemos dizer têm o amor de doação. Como assim? Haja com gentileza. Quando agimos com gentileza para com todos aqueles que temos empatia ou não, para com todos aqueles que são simpáticos a nós ou não, quando temos a atitude de gentileza, estamos sendo altruísta, porque estamos dando a ele aquilo que gostaríamos também de receber para nós. Devemos acordar sempre e procurar em todas as situações da nossa vida, do dia a dia, estar atento às necessidades de todos aqueles que nos cercam. Devemos aprender a amar. Aprender a amar como um gesto de altruísmo, amando a nós mesmos, estendendo a toda a nossa família, a família que fazemos parte, a família que muitas vezes temos dificuldades de conviver. É nesse instante que temos que ter o entendimento maior de poder passar para eles a paz que eles precisam. É nesse momento que temos que acolher a nossa família delicada, a nossa família difícil. Devemos também nos lembrar de sermos altruístas para com todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que estão perto do nosso convívio. E assim, automaticamente, vamos desenvolver a capacidade de amar todas as pessoas, porque todos somos irmãos, porque todos somos filhos de Deus e todos fazemos parte da mesma família espiritual. Ninguém está perto de nós por acaso. Temos as pessoas que necessitamos para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a sermos melhores. Podemos então dizer que existe o altruísmo biológico, é aquele que é instintivo, é aquele que é inato, ele não precisa de estímulos, ele não precisa de treinamento, ele nasce no fundo do nosso coração. E quando vemos, estamos tendo uma atitude de altruísmo, uma atitude de amor. Mas também, para aqueles que têm dificuldade do altruísmo, e de uma forma geral todos nós temos, podemos expandir esse altruísmo. E como que nós expandimos o altruísmo? Nós expandimos o altruísmo quando nós tivermos o cultivo diário do hábito de estabelecer para nós o amor incondicional, o amor constante, o amor a todas as pessoas, o amor a todos aqueles que convivem diretamente ou indiretamente conosco, o amor imparcial. E para nossa reflexão, podemos dizer os ensinamentos de Jesus. Ninguém pode ser fiel em grandes obras se não consegue sê-los nas pequenas obras. Lembrando que a família é a unidade fundamental da fraternidade, na qual
os nossos pais, os nossos filhos, todos aqueles que nos cercam mais próximos de nós, aprendem as lições de amor, as lições de paciência, as lições de tolerância, as lições de altruísmo, porque veem o nosso exemplo. E tudo isso é essencial para a realização da irmandade entre todas as pessoas, formando assim a grande família espiritual. Que possamos refletir cada vez mais em sermos altruístas.